Estamos no ar com mais uma edição do TV Câmara Informa. O Conselho Municipal de Turismo levou tupanenses para um tour no distrito de Varpa. Saiba por que São Pedro foi escolhido como padroeiro de Tupã. O vereador Renan Pontelli visitou aterro sanitário para conferir as condições de recebimento e depositação do lixo. A Prefeitura iniciou o período de inscrições para a castração de até 600 fêmeas de cães e gatos. Cirurgias serão gratuitas e você vai conferir também a previsão do tempo para os próximos dias e as vagas de emprego. Fique com a gente, pois o seu informativo diário da TV Câmara já está no ar. Buscando reativar os passeios turísticos no distrito de Varpa, o Conselho Municipal de Turismo, em parceria com a Prefeitura e a Câmara Municipal, levou um grupo de tupanenses para conhecer vários atrativos no distrito de Varpa. Nós estivemos acompanhando a pedido do vereador Charles dos Passos. Reportagem tem imagens do cinegrafista Jonathan Barbosa. Um grupo de aproximadamente 30 tupanenses esteve visitando no sábado, dia 24, o distrito de Varpa, conhecendo sua história e atrativos turísticos. A iniciativa foi do Conselho Municipal de Turismo em parceria com a Prefeitura. A primeira parada foi para o café da manhã. Em seguida, todos embarcaram em um trenzinho cedido pela Prefeitura. Destino: conhecer a Igreja Batista. Um templo construído pelos imigrantes letos há 95 anos e que até hoje está em pleno funcionamento. Sustentou e manteve e enviou vários missionários no Brasil e no mundo. A história dessa igreja ela se confunde com a história do distrito, da cidade e da denominação batista no Brasil. Essa igreja ela inicia-se no início do século XX, uma história do final da guerra, onde os letos eles vêm aqui para o Brasil. Então, essa igreja ela é fruto da vinda dos letos para o Brasil e fruto da perseverança e do recomeço de um povo que sai, perde a sua pátria e recomeça aqui no Brasil. E daqui 5 anos fará 100 anos de organização eclesiástica e de perseverança e luta desse povo que aqui chegou, nos deixando esse exemplo de que sempre é possível recomeçarmos quando nós acreditamos naquilo que buscamos. Tudo isso que está sendo aqui visto hoje foi construído manualmente pelos imigrantes, dos bancos ao teto, ao piso, às paredes, sem máquinas, sem ferramentas adequadas, foi feito com as próprias mãos, por isso que há esse carinho, esse respeito para com tudo isso que foi aqui construído, porque sabemos da história e do trabalho que eles tiveram para construir e manter tudo isso. De volta ao trenzinho, o passeio seguinte foi ao Museu Ioannis Edbergs, construído na casa e com pertences doados pelo pioneiro que dá nome ao museu e que guardou todos estes objetos para mostrar às novas gerações a saga dos primeiros habitantes da região. O fundador do museu, o Sr. Ioannis Edbergs, ele teve essa ideia, comprou essa propriedade, né, que era uma igreja, e ele começou a pedir doações para os descendentes letos, ou os letos que ainda viviam, né, para doarem peças para registrar, né, como é que eles viveram aqui, como trabalharam, com o que trabalharam, né. Então o museu mostra um pouco a vida deles, o que fizeram aqui quando chegaram. Então aqui tem fotos aí da década de 20 até atualmente, tem alguns que ainda trazem fotos, né. Então é bem documentado a vinda deles para cá. Era um costume eles fazerem o caixão, você chega a uma certa idade, você já encomenda o teu caixão, você já faz do teu tamanho na medida certa, né, escolhe o modelo e você traz para casa e guarda em casa, em algum lugar que você queira, e quando você falecer, a tua família já tem o caixão lá pronto. E por isso que nós temos um aqui que foi do fundador do museu. Ele encomendou para ele, né, mas como ele não teve herdeiros, não teve filhos, ele não tinha para quem deixar nem o acervo nem a propriedade, então a comunidade convenceu ele a passar para a prefeitura. O que ele fez, e a prefeitura cumpriu o que ele pediu, como se tivesse aberto para visitação e que plantasse o bosque ali no fundo, né?
E quando ele faleceu, a prefeitura deu um caixão muito lindo para ele e esse ficou como peça do museu, por isso que ela está aqui. Saindo do museu e caminhando a pé alguns metros, os visitantes estavam no Rancho dos Defumados, local para compra de embutidos feitos de forma artesanal. Outra parada rápida na lojinha de artesanato Floresta, com souvenirs e lembranças do distrito. Continuando a viagem, os visitantes foram conhecer o apiário Puro Mel, um dos mais famosos da região. O proprietário, Edu, recebeu a todos com a cordialidade de sempre. A gente fica contente com essa movimentação no município de Tupã, estância turística aí, e a gente está aí para divulgar uma boa mercadoria, um bom mel. A gente produz a mercadoria que a gente vende e o mel está aí à disposição. O mel da nossa região, um mel muito bom, muito saboroso. Não é só o mel, de todos os outros produtores que realmente sejam produtores, tenham uma boa qualidade. Aqui a gente demonstra tudo, como é processado, se a pessoa quiser ver o estabelecimento, está à disposição. Isso começou tudo na Europa em 1922, 1923, de uma profecia que saiu lá que o país ia ser sucumbido por uma outra nação e o povo acreditou nessa profecia e acreditou no Brasil, veio para o Brasil. Os meus avós vieram em 1923, todos 4 vieram da Europa, se instalaram aqui e até hoje nós estamos aí continuando o serviço deles. Uma parada que não estava prevista foi na casa dos pioneiros Nancy e Otto, que receberam a todos muito bem e mostraram as relíquias de uma das primeiras casas da região. Eles construíram um museu com objetos de uso pessoal e doados por familiares. Finalizando o passeio, o almoço, no restaurante dos imigrantes, onde a proprietária, Márcia, preparou uma galinhada para recepcionar os visitantes. Sempre estive envolvida com o turismo, sempre fui incentivadora do turismo. Acredito, por isso que estou aqui novamente, recebendo essas pessoas aqui no meu espaço, que é um novo espaço aqui em Varpa, que é o espaço do imigrante, onde as pessoas vão poder encontrar comidas típicas, não só da Letônia, mas também nós vamos estar servindo italiano, uma noite italiana, uma outra noite japonesa. Nós vamos estar explorando várias culturas e essa parceria com a Contur, com a Secretaria de Turismo, com a Prefeitura Municipal de Tupã, está sendo muito produtiva, muito bacana mesmo. Porque durante a semana vem alguns turistas, né? Vem um ou outro, mas as excursões é que realmente alavancam o nosso turismo aqui e a parceria que a gente conta e esperamos que seja a primeira de muitas. Nesta última parada, nós pudemos também fazer um balanço do passeio, ouvir as avaliações e sugestões de quem esteve visitando o distrito de Varpa. Essa iniciativa começou já há uns 3 meses atrás, você esteve presente no início, e a ideia é que a gente, pelo menos a cada 2 meses, a gente consiga fazer um passeio desse. Não só aqui no distrito de Varpa, mas também na cidade de Tupã. Nós vamos estar visitando locais na cidade de Tupã. Na verdade, nós queremos fomentar com essas visitações não só o interesse da população em conhecer o que tem, como também do empresário que é dono de um estabelecimento, ou dono de uma casa, ou é dono de um atrativo, possa investir na casa dele para que as pessoas possam chegar. Está reativando o turismo em Tupã. Então o importante de tudo isso é que Tupã, agora com a abertura do restaurante da Marcha Félix, aqui no bairro, porque não tinha um restaurante adequado. Então nós estamos muito felizes pela Marcha estar abrindo aqui o seu espaço, fazendo com que as pessoas sejam felizes e que o turismo possa continuar. Esse é o nosso desejo, que Tupã se torne mesmo uma estância turística. Muito bom, deveria ter em outras cidades também, para incentivar o povo, né? E principalmente nos distritos que pertencem a Tupã, né? Para a gente ver as melhorias que está precisando, coisa e tal. A gente tem uma voz ativa, né? Que é a voz do povo, a voz de Deus. Então a gente vê as coisas tudo certinho. Foi uma iniciativa muito, muito boa.
Eu acho que assim, isso aqui veio assim desparecer bastante o cotidiano que a gente tem. Valeu a pena a gente, embora conhecesse aqui, mas teve muitas coisas que eu ainda não conhecia. Eu acho que valeu a pena. Muito bom. Bastante interessante. E eu também, na minha infância e até a idade adulta, eu fui da roça. Isso relembra bastante o passado da roça, da lavoura, as ferramentas que ali tem. Meu pai era carpinteiro, então, assim, para mim foi uma recordação muito positiva. Valeu a pena. O vereador Charles dos Passos foi um dos incentivadores do tour. Solicitou o acompanhamento da TV Câmara e disse que eventos como este devem se repetir com mais frequência. Tupã é uma instância turística, né? E o Contur, levando os projetos do turismo à frente, está realizando várias reuniões, inclusive reuniões extraordinárias, para compor o rol de ações e atividades e projetos que Tupã precisa implementar para que o turismo realmente aconteça aqui no nosso município. E esse segundo tour empresarial veio para justamente isso, levar a nossa população, ao conhecimento da nossa população e de algumas pessoas que estão aqui de outras cidades da região, o que Tupã tem de turismo, né? A gente precisa primeiro fazer com que o tupanense acredite no potencial turístico de Tupã, para que também os visitantes possam assim acreditar. E o Contur está fazendo esse trabalho. Então, o Contur está de parabéns e os tupanenses que acreditam nesse potencial e que estão conhecendo hoje esse roteiro. Fica aí o convite à população. Tupã é uma instância turística, nós não podemos perder esse título por conta das verbas que o DAD repassa para a implementação da infraestrutura para que Tupã possa receber muito bem os seus visitantes. Foi uma manhã agradável. Nós pudemos conhecer vários atrativos no distrito de Varpa. Muitas pessoas já conheciam, tiveram a oportunidade de rever esses locais. Muita gente, mesmo morando em Tupã há muitos anos, acredite, não conhecia o distrito de Varpa, não sabia que havia tantos atrativos culturais, uma história rica de colonização da nossa região. Varpa existiu antes de Tupã. Há 10 anos, praticamente, antes de existir a cidade de Tupã, o distrito de Varpa já começou a ser povoado. Uma história de luta, uma história rica de pessoas que vieram de outro país e que construíram aquela localidade. Então vale a pena. Parabéns ao Conselho Municipal de Turismo, que com dificuldades está buscando reativar esse percurso pelo distrito de Varpa, levando pessoas para conhecer. E o vereador Charles está incentivando, levando a TV Câmara para acompanhar e para divulgar a você de casa. Ficou interessado? Pega a sua família num sábado, num domingo, vá até o distrito de Varpa, conheça o museu, conheça todos os atrativos, porque isso faz parte do turismo da nossa cidade. Dia 29 de julho é o dia de São Pedro, e São Pedro é o padroeiro de Tupã. Mas você sabe por que São Pedro foi escolhido como padroeiro de Tupã? Muita gente não sabe, né? Quem explica é a gerente do Museu Indiavanuíri, Tamimi Reis Borsato. Ela conta todos os detalhes sobre a escolha de São Pedro como padroeiro da nossa cidade. É muito interessante, acompanhe. O Museu Histórico e Pedagógico Indiavanuíri é uma instituição da Secretaria de Estado da Cultura e administrada pela Campo Ortinari. Ela se sente orgulhosa em poder relatar ao público o porquê São Pedro, padroeiro de Tupã. Conta, são palavras do nosso fundador e também carta deixada pelo senhor Pedro Altenfelder, do primeiro cartório de ofício de Marília, onde ele soube que o Souza Leão havia construído a primeira capelinha de Tupã. E encontrando-se com ele em Marília, perguntou se ele já tinha o padroeiro para Tupã. E ele respondeu ao seu Pedro que não. Então, seu Pedro Altenfelder fez essa proposta ao senhor Luiz de Souza Leão, que se ele aceitasse São Pedro como padroeiro, poderia escolher a melhor imagem, a mais cara, que ele estaria pronto a doar. E foi quando o Souza Leão aceitou a colocar como São Pedro nosso padroeiro. E nisso chega a imagem. E aqui está a carta do senhor Pedro Altenfelder, que é onde ele diz que isso datada de Marília 1 de 11 de 34, que havia chegado a imagem e que ela era muito bonita, toda em madeira, que o que ela tinha 60 centímetros, o que ela perdia no tamanho, ela ganhava na beleza, e aí vai todo o sentido da carta. Marília.
1º de novembro de 1934. Prezado amigo Sr. Souza Leão, saudações cordiais. Chegou hoje a imagem de São Pedro para a igreja de Tupã, que tenho a grande satisfação de oferecer. Verifiquei que veio a imagem de madeira comprimida de 60 centímetros. De madeira maior, em São Paulo atualmente não encontrei. Mas o prejuízo no tamanho fica recompensado pela beleza da imagem, pois as de cartão Pierre não são tão bonitas e são de menor duração. Essa é toda de madeira comprimida e foi feita na Espanha. Aqui no nosso país, ainda não temos fábrica de imagens de madeira. Sem mais, com toda a estima e consideração, subscrevo. Seu amigo criado, obrigado. Pedro Altenfelder Sintra Silva. A imagem vou mandar entregar no escritório da empresa para aproveitar a ida do caminhão que a levará e juntamente esta. E em 50, o Souza Leão, juntamente com o Dr. Antônio Rodrigues Porto, que era juiz aqui em Tupã, verificaram que a capela estava pequena para a população de Tupã e pensaram em construir essa nossa matriz São Pedro. Como o Dom Henrique César viria fazer uma crisma aqui em Tupã, em 50, o Dr. Antônio Porto e o Souza Leão foram conversar com ele, dizendo da proposta de construir uma imensa igreja para 5.000 pessoas, no coro 600 pessoas, mas eles tinham uns senões que para a construção da igreja ele queria assim ter uma comissão a qual os padres não poderiam fazer parte. O que aconteceu? Dom Henrique César não aceitou, ele falou que em 3 anos eles construiriam a igreja, mas que teriam afastado. Então, diante do não do bispo, voltou tudo a estaca zero. Mas daí 4 meses, Dom Henrique volta com a mesma ideia, depois de estudar com os outros bispos, aceitando a proposta de construir a igreja. Fizeram uma enorme quermesse, onde rendeu para dar uma boa alavancada para iniciar a igreja. Então, essa igreja matriz foi entregue em 54 e tem como história essa parte onde vocês podem ver que tudo que eu estou dizendo está aqui nos papéis. Eu esqueci de contar um detalhe, que essa primeira imagem que chegou, ela é desconhecida do público tupanense, porque ela ficou muito pouco tempo na pequena capela, porque talvez pela sua beleza, pelo seu preço, e não existia, no Brasil ainda não faziam essas imagens, ela veio da Espanha. Ela foi roubada. E o Souza conta que dava o dobro do valor. Na época, ele oferecia 5.000 cruzeiros pela imagem. Mas essa imagem nunca voltou. Então, é tida como a primeira imagem de São Pedro, essa que vocês viram aqui no museu, que é uma imagem em gesso, de grande porte, e que durante muito tempo ela esteve na Igreja Matriz São Pedro. Depois ela foi substituída por outra e enviaram aqui no museu. Mas durante as procissões que tinha de São Pedro, ela era levada para ser conduzida no carro principal da procissão, até que nós mandamos restaurar, que ela estava bem danificada, e após o restauro, não exigi, mas pedi que deixassem ela aqui para que ficasse conservada como uma relíquia que tem para o povo como a primeira imagem, que quando, na verdade, os documentos provam que a primeira era pequena e em madeira. Temos todo, inclusive temos toda como que fala? A vestimenta do Monsenhor Afonso Raffner, aquela bolsinha que ele, quando passava nas casas na época da colheita de café, que ele ia em todos os senhores que tinham, sabia que tinha fazenda, propriedade, para dar uma saca de café para a igreja, ele ia com aquela bolsinha, o chapéu. Nós temos até o joguinho de aparelho que fazia as unhas do Monsenhor, está aqui conosco. Então, uma relíquia que o museu guarda e numa época especial podemos fazer uma exposição e mostrar esse padre que ficou conosco de 47 até a sua morte, que foi no dia 25
de julho de 1970. Um padre muito enérgico, mas muito querido e que batalhou e fez muito em prol da nossa Igreja Matriz São Pedro. Porque a Igreja Matriz foi construída sobre ela e muita gente casou dentro dessa capelinha com a construção da Matriz São Pedro. Tem uma passagem muito interessante que o seu Souza conta que, embora fosse um templo católico e todas as outras religiões tinham também o seu templo, ele achava curioso que de tempo em tempo japoneses, italianos batiam à sua porta oferecendo dinheiro para a construção, porque não era apenas um templo para os católicos, mas sim para a cidade, que estava oferecendo uma majestosa Matriz São Pedro. Então ele conta que era curioso que japoneses, italianos, espanhóis procuravam para oferecer dinheiro para a construção da Matriz São Pedro. Bom, foi importante conhecer, né? Muitas vezes nós temos datas comemorativas, mas não paramos para nos questionar por que essa data foi escolhida. Porque São Pedro é o padroeiro de Tupã e não Santo Antônio, São João ou outro santo. Você aprendeu um pouco mais, entendeu por que São Pedro foi escolhido padroeiro da nossa cidade, essa data tão importante. Fica aí, essa dica cultural para você. E se você quer conhecer mais sobre nossa cidade, visite o museu. Tupã tem um museu com uma cultura indígena e uma cultura da nossa cidade tão rica. Muitas vezes nós ficamos aqui tanto tempo e não vamos ao museu. O museu abre aos domingos, o museu tem um acervo que é rico em história da nossa cidade. Muitas vezes a gente viaja para outros locais e visitamos os museus, vamos para a capital e não conhecemos o museu da nossa cidade. Então fica aí a dica. Se você gostou dessa reportagem mostrando a história de São Pedro, vá até o museu que tem muitas histórias bonitas sobre a origem de Tupã, sobre a origem da nossa cidade. E você vai ver depois do intervalo. O vereador Renan Pontelli vistoriou o aterro sanitário e foi conferir as condições de recebimento e depositação do lixo. E a Prefeitura iniciou o período de inscrições para a castração de até 600 fêmeas de cães e gatos. As cirurgias, atenção, serão gratuitas. E você vai conferir também a previsão do tempo e as vagas de emprego. Fique com a gente que nós voltamos já.